Vamos falar também em 2023 de segmentos. Quais segmentos, na visão analítica sua, se destacaram em 2023 e o que levou a esse destaque? A gente, quando estava ali no final de 2022, essa pergunta era muito feita, e nós apontávamos que 2023 seria um ano muito importante para shoppings e renda urbana, principalmente. E foi o que aconteceu. Então, a nossa leitura de mercado naquele momento estava correta. Nós tínhamos uma assimetria muito grande dessas duas classes, desses dois setores, principalmente, né? Porque enquanto as pessoas olham para o varejo, mas no sentido de empresas listadas, que têm as suas dificuldades, quando você olha do ponto de vista imobiliário, é ao contrário. As lojas de rua, os shopping centers, têm uma visão de varejo muito diferente daquela que o acionista tem da empresa listada. E essa assimetria estava muito clara naquele momento. Então, assim, você começou a investir em 2019. Eu não sei que exato momento você entrou, mas até 2019, era muito fácil de você enxergar que os menores yields eram dos shoppings. Por quê? Porque era onde você tinha maior apreciação de cotas. Não é porque eram ruins, pelo contrário. Então, você comprava um fundo de shopping e, assim, yields baixos, 6 e pouco. E era o que tinha, porque as cotas eram bem valorizadas. Depois da pandemia, as pessoas começaram a trazer um risco para os shoppings, que, na minha visão, ele dá a entender que é definitivo, mas ele não é. Então, assim, a gente nunca trabalhou com um cenário de um shopping center ficar fechado o tempo todo. No pior cenário, ficaria por uma reforma profunda. Mas a gente nunca trabalhou com um cenário desse em todos os shoppings. Então, se a gente voltar agora a precificar os shoppings como eles deveriam ser precificados, na minha leitura, o setor ainda continua tendo uma possibilidade bem importante de apreciação. Porém, não na mesma magnitude que a gente viu lá de 2022 para 2023, tá? Agora, a renda urbana é um ativo, é um tipo de ativo, é o que eu falo que é o berço do mercado imobiliário. Talvez, tem gente que fala que o berço é o loteamento, né? Realmente, do ponto de vista, talvez, mais técnico, sim. Mas do ponto de vista mais prático, a renda urbana é o berço imobiliário. Então, é onde você consegue acessar os players, né, os agentes de mercado do dia a dia. Então, você vai estar negociando com famílias diretamente ali, com o proprietário diretamente ali. É onde você tem maiores chances de fazer excelentes negócios, tanto na compra quanto na venda. Por que na compra? Porque não é tão comum você chegar e conseguir ir lá e comprar um imóvel de 30 milhões da noite para o dia. Nem todo mundo tem esse capital como o fundo imobiliário tem. E da mesma forma na venda, né? Que você às vezes vai conseguir carregar aquele imóvel por um tempo e depois conseguir vender numa compressão de cap rate de 2 pontos percentuais. Isso, em termos práticos, para o cotista, é muito rendimento na conta, que é o que alguns fundos de renda varejo estão conseguindo fazer, e quem conseguiu fazer está logrando muito sucesso aí com a estratégia, com a tese de investimentos. Então a gente continua gostando de 2024 desses dois setores, não vejo muita dúvida com relação a isso. Agora, no caso de logística, por exemplo, a gente tem uma visão positiva, mas entendendo que o mercado logístico ele tem um compasso um pouco diferente do shopping. Enquanto o shopping é muito vivo, você tem um mix de lojas, você consegue trazer entretenimento para impulsionar fluxo e renda, um locatário grande, né, que a gente tem alguns varejistas grandes que tiveram dificuldade, saíram, isso reverteu positivamente para o shopping, porque esses varejistas já estavam pagando e às vezes inadimplentes. E esses varejistas foram fatiados em lojas menores, fazendo restaurantes, praças de alimentação dentro dos corredores, ali, pequenas praças de alimentação dentro dos corredores, trazendo mais, eu não diria nem praças, eu diria uma alameda, uma parte, né, do shopping, trazendo mais fluxo e com um aluguel melhor. Então o shopping, no final das contas, ele acabou se beneficiando, né? E antes de falar do logístico, e o renda urbana com contratos de longo prazo, o ponto comercial vale muito para aquela empresa. Então, no dia que ela não pagar aluguel, ela não existe mais. E aí, ou ela foi vendida, ou ela realmente deixou de existir, né, em termos de solvência. Mas o ponto comercial está ali. Então, ele vai invariavelmente ser atrativo. E no caso do logística, você tem, assim, uma barreira de entrada menor e vai ficando cada vez menor quando você vai saindo do centro da cidade. Então, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei publicamente, sabe, André? Assim, se você analisar bem, o galpão logístico num raio 15 de São Paulo, ele se assemelha muito ao que é a renda urbana. Porque se você olhar um atacarejo, né, uma loja de rua,
no supermercado, ele tem a tipologia muito equivalente a um galpão logístico, né? Então, assim, ele tem o estacionamento, ele tem ali a loja em si, e ele tem as docas de colocar produtos, né? E, claro, gente, pelo amor de Deus, eu estou sendo aqui muito cuidadoso no sentido de que é assim, no sentido simbólico, no sentido de essa semelhança acaba fazendo com que esses ativos raio 15, eles tenham uma relação muito próxima do que é o renda urbana. Então, esses ativos a gente estava muito otimista. Só que para você conseguir realmente valorar um aluguel, subir um aluguel, tirando toda a defasagem temporal, porque tivemos muita oferta de galpões durante muitos anos, a gente sabia que isso ia demorar um pouquinho, e realmente é o que aconteceu. Então, os galpões, a gente estava otimista no sentido assim, olha, estamos otimistas, mas não vemos uma alavanca muito forte, porque o aluguel, que é o que realmente determina o preço do ativo, talvez não vai subir na proporção que a gente gostaria, a não ser em casos mais específicos de quem está no raio 15. E aí, como você tem portfólios híbridos, né, que vão ter raio 15, raio 30, raio 90, outras cidades, você não consegue capturar isso na mesma linearidade. Não sei se eu fui claro aqui, assim, continua sendo um setor defensivo, um setor importante para 2024, mas a recuperação dele é mais lenta e gradual, tá? Ele não é uma coisa tão rápida assim, tá? No caso de lajes corporativas, aí a gente vê duplamente alguns problemas, né? O primeiro problema é que o portfólio deles são mais híbridos ainda. Ao mesmo tempo que você tem laje AAA em São Paulo, você tem laje fora de São Paulo, que não é AAA, laje em São Paulo, mas fora das regiões primárias, que é B. Você tem o Rio de Janeiro, então você tem uma pluralidade muito grande. E para apimentar isso da pior forma possível, esses fundos cresceram numa época em que os juros estavam baixos, lá em 2020, 2021, e se alavancaram. E aí eles ficaram numa situação complexa, porque assim, vender um ativo corporativo, que você ainda tem essa pauta de trabalho remoto, tudo, principalmente em ativos que não são tão localizados em regiões primárias, você acabou fazendo com que o portfólio, pensando agora em portfólio, fosse penalizado. Dentro de um fundo, você pode ter talvez, vamos falar em grandes números, você pode ter 10 ativos, você pode ter 2, 3 ativos troféus, que são excelentes, mas você vai ter ali 4 mais ou menos, entendeu? E mais uns 3 piorzinhos. Aí você pega esse fundo e alavanca, é muito difícil você resolver, porque ou você vende o troféu, mas será que você vale a pena vender o troféu? Como é que você fica perante o teu cotista? Ao mesmo tempo, você não consegue vender os que não são tão bons assim. E aí isso entrou numa espiral negativa, então muitos fundos de laje se colocaram numa situação complexa, que fica difícil de ser superada agora. Então, assim, a pauta home office ainda existe, embora nas regiões super primárias de São Paulo elas já foram superadas, mas em lugares mais afastados, a pauta ainda continua existindo, porque às vezes é mais barato você manter o profissional em casa do que ir numa região muito distante, vai ter um esforço de locomoção muito grande. Agora, nas regiões primárias, tudo converge para lá, né? Os transportes públicos, tudo converge para lá. Então, isso já é uma pauta menor, e é onde tudo acontece. Então, as reuniões presenciais são mais produtivas, então, onde tudo acontece. Aí, são pouquíssimos os fundos de lajes que estão realmente concentrados nessas regiões primárias, e são pouquíssimos os fundos de logísticas que têm muito ativos também nessa região primária. Então, são 2 setores que você vai ter que analisar caso a caso. O logístico, numa menor proporção, está bem mais tranquilo, e no caso do laje corporativa, numa proporção um pouco mais complexa. Realmente tem que colocar bem mais a lupa ali e olhar caso a caso. Eu tenho comigo que, enquanto não começar um ciclo de vendas forte em lajes corporativas, dificilmente a gente vai destravar esse valor que tanto se fala. Então, enquanto os gestores não venderem efetivamente portfólios e buscar reduzir, que seja amortizar, que seja liquidar, que seja incorporar, você ainda vai ter esse valor meio retido ali para o cotista. Então, é muito difícil prever se 2024 será esse ano da virada para a laje. Para logístico, eu tenho uma expectativa mais positiva. Eu acho que o logístico ele acelerou bastante, né? Talvez ele possa continuar capturando alguns aluguéis melhores aí com revisionais, mas, de novo, caso a caso, lembrando que os portfólios são híbridos, né? Agora, uma coisa que também coroa 2023 e entra para 2024 com força total, Andréia, é a questão dos fundos híbridos, né? Tanto de tijolo, de ativos ilíquidos, quanto de ativos líquidos. Ou seja, os fundos híbridos, eles claramente
são o futuro da indústria de fundos imobiliários, porque o fundo híbrido ele consegue justamente arbitrar nesses relógios. Então, assim, se eu estou muito exposto à laje, não tenho nada de corporativo, à laje, não tenho nada de logístico para me defender dentro do portfólio, eu fico agora tendo que esperar um momento muito específico para inverter esse jogo. Se eu tenho um portfólio mais híbrido, eu consigo operar melhor dentro dessas teses, né? Então, isso me parece bem claro para os fundos ilíquidos, e para os fundos líquidos, mais claro ainda, né? Então, assim, FOF, definitivamente, na minha opinião, é uma tese que tem que se adaptar a ser mais multiestratégia, a ser mais hedge fund, a ter mais um mandato regimental, né, no regulamento mais amplo, justamente para que ele possa ficar anticíclico e não ficar tão em linha com o IFIX. Se ele não se descorrelacionar do IFIX, perde o sentido até de selo, né? Então, acho que isso é importante, essa pauta para 2024 também. Então, assim, dentro desse panorama geral, a gente sai de 2023 indo para 2024 nessa linha. O único ponto que ficou um pouco, vou usar um termo aqui bem simples, meio engasopado ali em 2023, e 2024 ainda continuamos nessa dúvida, são os fundos de recebíveis. Acho que esses são os únicos que, em 2023, eles tiveram a menor janela assim, de captação, né? 2021, né, 20 e 21, e talvez um pedacico ali de 2022, eles foram muito pujantes, basicamente as emissões foram muito relacionadas a recebíveis, uns recebíveis negociando com ágio, etc. E aí, com a inflação caindo, e a grande maioria dos fundos estarem direcionados a IPCA, desde lá de 22 e passamos 23 com a inflação muito baixa, o mercado ele não soube interpretar bem como é que funciona o fundo de CRI, né? Então, ele acabou criando uma premissa que não deveria ter existido lá quando ele aportou. Porque ele aportou num cenário de inflação de 2 dígitos. Então, os rendimentos por cotas eram muito altos. Só que isso traria consequências muito mais complexas se fosse mantido. Ainda bem que a inflação caiu, porque ninguém dá conta de sustentar inflação de 2 dígitos muito tempo. Então, os fundos de crédito, eles até melhoraram a qualidade, na sua maioria, né? Mas o mercado olha muito o rendimento por cota, o dividend yield ali, e acabou meio que não entendendo muito bem como é que é a dinâmica. Para 2024, pode ser que a gente possa ter uma recuperação de boa parte desses fundos, né?